certo? Isso vai desenvolver em mim digamos, uma visão empática da realidade, né? Ou seja, uma empatia, uma simpatia que não se daria se eu não pudesse viver aqueles sentimentos que o sujeito viveu lá, certo? Ou seja, é a arte que permite esse reviver de todos esses sentimentos num ambiente controlado, faz com que eu seja capaz de amadurecer, certo? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso lidar com a morte de um filho sem nunca ter tido um filho. Eu posso lidar com a realidade da morte de um filho, com a tristeza, com as implicações, né? Ou seja, com as dificuldades, etc., da morte de um filho, de um marido, de uma esposa, etc., sem nunca ter perdido eles de fato. E, portanto, eu posso estabilizar essas formas dentro de mim, certo? De maneira que, uma vez que eu seja de fato exposto a essa realidade, eu já conheça essas formas. Então, essas formas não vão me pegar de surpresa. Eu tenho mais chance de não ser deprimido, de não ser quebrado nessa situação, porque eu já vivi a simulação dessa realidade e contornei. Era um ambiente controlado, né? Então, eu fiz conexões enquanto eu experimentava aquele sentimento da tristeza avassaladora da perda de um filho. Eu comecei a fazer conexões em mim que estabilizassem aquele símbolo, aquela forma espiritual, não é? Então eu começo a pensar, cara, naquela tristeza toda, mas de repente começo a já pensar na brevidade da vida mesmo, né, em como a nossa vida é breve. Se eu tenho uma religião, eu começo a colocar os elementos dessa religião para contornar toda essa situação, né, ou seja, da vida eterna, né, da salvação, da misericórdia, da providência divina, que tudo rege, né, e de que todo mal tira um bem, e essas coisas começam a me confortar dentro de uma realidade simulada, certo? Da qual eu consigo me recuperar facilmente, porque eu vou sair dali, daqui a pouco eu penso nisso um pouquinho, daqui a pouco eu esqueci, né? Um dia, 2 dias eu já esqueci. Então, se a gente consegue montar um repertório dessas experiências, certo? A gente vai ter mais ferramentas de lidar com essas realidades, caso elas aconteçam com a gente. Eu tô falando... É isso, a formação do imaginário é isso. Por que a formação do imaginário depende da exposição a boas obras de arte? Por causa disso. Porque essas formas espirituais só são estabilizadas na gente nessa expressão específica da forma artística. Certo? Da mesma forma, se eu consumo a má obra de arte, ela provoca o contrário. Ela desestabiliza ainda mais aquela unidade que já está fragmentada. Certo? Então ela não é assim, diferente. A arte má me prejudica.